Vamos falar na seleção brasileira. Terça-feira tem o Brasil contra a Argentina com transmissão da Itatiaia. E na transmissão, claro, o repórter Wellington Campos, que está acompanhando a seleção brasileira neste momento. Treinamento na Granja Comari. Não é isso, Wellington? Boa noite, Wellington. Alô, amigos da grande resenha da Itatiaia, treinamento da seleção brasileira acontecendo aqui na Granja Comari. Terça-feira tem um dos maiores clássicos do futebol mundial entre Brasil e seleção da Argentina. Aqui nós já vimos o Fernando Diniz conversar, né, um tempinho com o Endrick, que conversou já com a imprensa, já a gente vai trazer, conversou também com outros jogadores e estamos aguardando a confirmação da equipe. Ele já treinou com o Alisson no gol, o Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e mais o Carlos Augusto, que é da Inter de Milão. No meio-campo com André, o Bruno Guimarães e mais a presença do Rodrigo, outro jogador que convocou a torcida brasileira para apoiar o nosso time. E na frente, Rafinha, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus e Martinelli jogam juntos no Arsenal, fazem uma bela dupla de ataque e podem repetir isso no treinamento, não, mas no jogo contra a Argentina, que terá Lionel Messi, provavelmente pela última vez, jogando no Maracanã pela seleção da Argentina. Então vamos acompanhar um pouquinho mais dele. 17 anos, Endrick, um jogador diferenciado, deu uma entrevista de cerca de 25 minutos, excelente, toda a entrevista dele, chegou bem com respostas, completas. Eu, por exemplo, eu perguntei a ele a respeito de hoje, 19 de novembro, completando mais um ano de aniversário do gol de Pelé, o milésimo gol, foi às 23 horas, 23 minutos do dia 19 de novembro, uma quarta-feira no Maracanã, contra o goleiro Andrada do Vasco da Gama, e ali o moço de Três Corações fazia o seu milésimo gol. Eu até brinquei com ele, não vou te comparar a Pelé não. O que você sabe do Pelé? O que você sabe também do Messi, que é outro ídolo, outro craque? E ele deu essa resposta aqui. Pra mim o Pelé é o rei, não tem outro, não tem ninguém que vai chegar aos pés dele, não tem ninguém que vai chegar perto dele, não tem ninguém para ser comparado igual ele. Então eu só agradeço a Deus também por ele ter existido, né, e eu poder ver filmes dele, ver alguns filmes dele que, graças a Deus, a tecnologia de hoje em dia nos propõe essa perspectiva de poder ver filmes, né, e eu vi bastante filmes dele, achei muito, muito legal. E em questão ao Messi, é um cara que é fenomenal, como todos sabem, um cara que é muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falar de novo, eu só quero desfrutar do momento de poder jogar contra ele, poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, para que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né, que o Guilherme é fãzaço dele, eu sou muito... Para mim o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e eu e ele sempre brincava que eu e ele jogava videogame e ele gostava muito do Messi, ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo, e agora eu tô vendo o Messi de perto e creio que vai ser uma experiência maravilhosa. Boa resposta, né? Agora, uma pergunta muito interessante, porque muito se fala do pai do Endrick, que foi funcionário lá do Palmeiras, e falaram assim, você fala pouco da sua mãe, o pessoal te pergunta pouco da sua mãe. Ele gostou da pergunta e falou um pouco da mamãe dele. Boa pergunta, porque ninguém fala da minha mãe, como ela fala, eu não nasci de um ovo. Eu tenho minha mãe e ela é uma mulher muito guerreira, uma mulher que sempre esteve comigo mesmo, porque quando eu fui pro Palmeiras, a primeira pessoa a largar tudo lá foi minha mãe. Meu pai ficou, não dizendo que meu pai fez errado, óbvio que ele fez certo, que ele tinha trabalho lá, mas a única pessoa que veio foi minha mãe. Ela sim passou fome aqui, lá em São Paulo, na real. Ela dava coisas pra mim comer e ela passava fome, então eu ficava feliz e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, né? E eu não vou mentir também, porque quando eu vi minha família lá embaixo, eu queria jogar pra deixar eles bem, deixar eles felizes, então eu jogava pra isso. E
depois que eu vi que eu conquistei aquilo, eu percebi que eu poderia ser algo maior. E depois que completei meus 15 anos, que eu fiz o contrato de formação com o Palmeiras, aquilo pra mim virou um trabalho, virou uma coisa que eu queria transformar. E, consequentemente, minha família também ia ficar bem. Então, E minha mãe foi a peça essencial de todo o trabalho, de toda a minha luta. E eu devo tudo a ela, eu devo tudo à minha mãe. E espero que ela esteja feliz comigo. Ela pega muito no meu pé. Falar sobre minhas amizades, eu quase não tenho amigos, eu quase não saio, eu não... Sempre fico em casa por conta da minha mãe. Óbvio que eu gostaria de sair, óbvio que eu gostaria de me divertir, mas eu sei que não posso fazer isso também. E minha mãe é uma mulher que me põe sempre no lugar, e eu nunca vou tirar os princípios que ela colocou dentro de mim, porque ela me transformou em um homem de caráter, um homem de maturidade, um homem que precisa fazer o que for preciso pelo meu trabalho, que meu trabalho é isso aqui. E quando eu estiver nas férias, aí sim eu vou me divertir, eu vou sair, eu vou brincar, mas quando eu estiver em horário de trabalho, em tempo de trabalho, eu não vou fazer nada disso. E como eu falei, né, eu odeio sair, eu odeio fazer essas coisas, mas óbvio que quando eu estiver de férias, óbvio que quando eu estiver de boa, porque eu também tenho vida, vocês têm que entender isso, e eu tenho que também me divertir, eu não posso ficar preso. Então, quando eu estiver às férias, eu vou curtir junto com a minha família, mas quando eu estiver no meu trabalho, eu vou ficar 100% focado nele. Legal, né? O Endrick enchendo a boca para falar da dona Cíntia, a senhora mãe dele, e olha como ele tem a base familiar. Então tem tudo para despontar, para ser um grande jogador, porque no campo, na seleção de base e no Palmeiras, ele vem comendo a bola. Já ele vai comer a bola na seleção principal e daqui a pouco lá no Real Madrid. Eu gostei desse garoto, viu? Tomara que ele faça uma carreira exemplar, porque se depender da base familiar, é o que a gente acompanhou, um garoto muito centrado. Seleção brasileira fica aqui amanhã, treina à tarde, à noite segue para o Rio de Janeiro, e a Itatiaia está lado a lado com a seleção do Brasil. Eu volto a Belo Horizonte com você, meu ídolo. Tá certo, Wellington, 7h42, também gostei, todo mundo gosta do Endrick. O Endrick tem uma personalidade, né, Ali? Negócio impressionante, ele fala como se ele tivesse 30, 40 anos. E ele tem uma base familiar muito sólida, isso ajuda demais, né? E é um menino muito precoce, né? Pensar em tudo que ele já conquistou, já é um jogador do Real Madrid, né? Pelo valor que foi, já tá convocado para a seleção brasileira. Muitos torcedores do Palmeiras não entendem porque ele não foi melhor aproveitado, por exemplo, nos jogos contra o Boca, fundamentalmente no jogo de volta, né? Quando ele entra no segundo tempo, ele muda o jogo. Mas, enfim, se o Palmeiras está na disputa do título, você disse, inclusive, que é o seu favorito, muito se deve a esse menino, que tá jogando bola demais. Ele virou o jogo contra o Botafogo, hein? O que ele fez pelo Palmeiras no jogo contra o Botafogo foi um negócio absurdo. Você sabe o que é interessante? Ele não estava sendo aproveitado pelo Abel, né? Passou um tempão aí sem ser aproveitado. E o Abel explicou isso depois, você lembra, né? Mas aí a imprensa da Espanha questionando, né? O jogador comprado por tantos milhões pelo Real Madrid não está sendo aproveitado. Não vale isso, será que vale? Jogando, começaram a questionar. Até porque jogava o Breno, jogava aquele Flaco Lopes, aí é preocupante. E aí, mas não sei o quê. Aí, meu filho, colocaram o garoto nos jogos, tá todo mundo pianinho, estão batendo palma lá, esperando ele o mais rápido possível no Real Madrid. E é muito bom ele ter essa consciência, Álvaro, porque quando ele chegar na Espanha, vão ser situações diferentes. Na Espanha, geralmente, quando se chega nessa idade, o garoto vai para um time B, por exemplo, o Real Madrid B, como foi feito com o Vinícius Júnior. E com o Rodrigo. Para poder ele sentir o que é o novo clube em que ele vai atuar, mostrar ali o futebol dele, porque a base joga de acordo com o profissional, para ele já encaixar taticamente como joga o profissional, e aí ele ser utilizado pelo time principal. Eu gosto muito do futebol do Endrick. O que ele fez pelo Palmeiras contra o Botafogo foi um negócio assim, fantástico. Tomara que ele tenha sorte. Ele falou que vai jogar contra o Messi e que ele não vê a hora de ver o Messi de perto. É muito legal isso, né? É maravilhoso, né? O que passa na cabeça do atleta? O cara que ontem ele brincava com o rapaz no videogame. Hoje ele vai jogar contra ele no Maracanã lotado. Eu acho que é o sonho realizado, né? É saber que todo o esforço e essa garotada aí, né? É bom que se diga, eles passam um perrengue, né? Porque muitos deles saem de casa muito cedo, muito jovem, né? Tem que dedicar sua vida ali ao treinamento e realmente
você abre mão de certas coisas na sua vida, de uma vida normal, de um garoto normal, para realizar o sonho de ser jogador de futebol, que vale muito a pena. E aí, quando você tem uma oportunidade dessas, é que a coisa tá dando certo, né? E a gente tá precisando, viu? Opa! Tomara que ele, o Vitor Roque, volte bem depois da lesão, porque essa função de 9 da seleção brasileira tá complicada. Ô, Romano, e sobre essa seleção brasileira? A gente falou do Endrick aqui, sobre a coletiva que ele deu, sobre a entrevista que deu ao nosso Wellington Campos. E sobre essa seleção brasileira, ela te traz confiança de alguma forma ou não, nenhuma? Não, não me traz confiança, não. Porque tem algumas peças ali que realmente estão muito abaixo do que a gente espera de seleção brasileira. Por exemplo, no jogo contra a Colômbia, eu fiquei com dó do Renan Lodge. Porque o Luiz Dias passou como quis, ele deve ter tido pesadelo com o Luiz Dias, né? Na noite pós a derrota. E é uma seleção que vem de 2 derrotas, com o Brasil, por exemplo, no último jogo, tendo a vantagem, mas um time muito exposto, né? O Brasil está com uma seleção muito exposta, com o meio campo pouco criativo, tem alguns jogadores que não justificam a sua titularidade, por exemplo, Rafinha do Barcelona, não justifica ele ser titular, ele não é titular nem no Barcelona, essa que é a grande verdade. Ele no segundo gol aí do CRB pra cima do Tombense vai complicando as coisas pro time de Tom. 2-0 pro CRB. 2-0 para o CRB. A situação é difícil do Tombense a partir de agora, porque joga o último jogo em casa. Mas o CRB venceu o Tombense precisava pelo menos de um empate jogando fora de casa. Tá perdendo por 2-0 agora. Pois é. Então, é um time que tem algumas titularidades. O Rafinha, ele é reserva do Lamal, de 16 anos, que é tido como um grande nome no Barcelona, até convocado para a seleção principal da Espanha, mas ele não é titular no Barcelona, e ele é limitado a uma faixa de campo só. Acho que algumas peças ali não justificam a sua titularidade, quiçá a convocação. Para você, Ale, te inspira confiança? Não, nenhuma. Mas aí não é só essa carência de nomes, né? Por exemplo, tem laterais muito questionáveis, né? Você não tem centroavante, você não tem um meia, né? O Rodrigo acaba sendo deslocado para fazer essa função. Ele, pelo jeito, não confia muito no Veiga. Para mim, o que é mais gritante é que o time, pelo pouco tempo que tem, não consegue fazer as coisas que o Diniz gostaria, que ele pensa do futebol, e também não consegue fazer as coisas que levaram esses caras para a seleção brasileira, que eles fazem no clube. Então eles ficam no meio do caminho e aí acaba sendo até constrangedor. O Brasil tem batido recordes negativos, né? Já perdeu 2 vezes em 5 jogos. Você pegar a eliminatória passada, não perdeu nenhuma. Pegar 2018, perdeu uma. Então, em 5 jogos, já perdeu mais do que as 2 eliminatórias que disputou, as anteriores, né? E o time não consegue jogar. E eu tenho muito medo, para falar a verdade, do que pode acontecer contra a seleção da Argentina.